Quando vai falar de cripto, só tem dois tipos de maluco. Tem o maluco que é o cripto vai dominar o mundo, o bagulho vai ser muito louco, do Bitcoin, anarquia, tá ligado? Não se extrema. E do outro lado você vai ter o cara, não, cripto é tudo pirâmide, bandido e tal. E cara, que nada na vida é assim, né? A verdade é que a cripto, né, blockchain, é uma tecnologia muito boa para você conseguir fazer diversas coisas. Uma dessas coisas que eu gosto muito, particularmente, é a tokenização de ativos. O que é isso? É basicamente você conseguir pegar qualquer coisa e comprar uma participação disso. Igual você consegue comprar ações na bolsa de valores, você pode comprar ações meio de qualquer coisa, assim. Você pode até lançar um produto teu e deixar as pessoas comprarem ações dele, deixar as pessoas investirem. E você faz isso como? Você faz justamente essa tokenização. Por exemplo, o Emerson Fittipaldi, piloto, né, ele foi lá e tokenizou a carreira do filho dele. Então se você foi lá e investiu no preço baixo agora, se um dia o filho dele estourar, tu vai ganhar dinheiro. E como é que faz isso, né? Você tem que saber, você tem que ser um baita programador e tudo mais. Cara, tem a MB Startups, que é a entrada do mercado Bitcoin, basicamente onde você consegue fazer tecnologia em cima do mercado Bitcoin, que é a maior empresa de tecnologia de cripto do Brasil, né? Unicórnio, super empresa boa pra caramba. E aí, cara, você consegue construir em cima da infraestrutura deles. Então eles fazem o grosso do trabalho pra você, e você, como fundador que quer tokenizar alguma coisa, só se diverte. E você, como investidor que quer conhecer de repente, consegue ir lá no site deles e ver justamente quais são os projetos que já existem, como que você pode criar o seu próprio. Então, se tiver um link, se isso aqui for um anúncio, clica aqui, se não, se estiver vindo no GigaCast, tô com saudade de vocês também. No próximo episódio a gente chega aí. Fala galera que acompanha o GigaCast, estamos começando aqui mais um episódio muitíssimo especial com um cara que eu acho muito bacana, a gente se conhecendo umas resenhas aí atrás lá na casa do Alexandre Colírio, que hoje não está aqui, como vocês podem ver, eu tô com o Vitor Rio, o cara que vai estar substituindo aí. Você quer dar um oi, Vitor, pro pessoal? Oi. Então vamos gravar, a gente tá aqui hoje com o Otávio da Gabriel, uma empresa super bacana que faz segurança através de câmeras espalhadas aí em diferentes locais, diferentes lugares. Vai contar um pouco mais da tese pra gente, como que a empresa funciona. Mas é um cara super interessante, super bacana, então vamos lá. Salve aí pro Otávio. Fala pessoal, tudo bem? Prazer em estar falando com os dois ilustres e com a audiência, né? Vai ser um prazer falar um pouquinho de bobagem, um pouquinho de mentira hoje aqui. Cara, o prazer é todo nosso, mano. Eu lembro que a gente já trocou essa ideia uma vez lá na casa do Alexandre, foi mó bacana também. E aí, tá com você aqui hoje é um prazer enorme. E vamos começar então esse episódio aí, bem descontraído aí na resenha. A gente já tava fazendo uma resenha aqui, a gente tava fazendo voz de locutor aqui no Oi, som. Tava dando uma testada. E, mano, vamos começar então. Começar do começo. Do começo, obviamente. Importante. Você é de onde, mano? Cara, eu fui parido em Volta Redonda. Volta Redonda. Mas foi por acidente. Tu conhece o Jotinha? Não tenho nenhuma ideia de quem é Jotinha. Um Jotinha de Um Volta sócio Redonda. do Alexandre, pô, da Lud. Ah, o Jota, da Lud, tá? Conheço. Ele é de Volta Redonda. Conheço. Muito bom. Eu sou nascido lá, mas não sou exatamente de lá, né? Assim, que... Sou do mundo, né? Você é do mundo. Né? Não, também o mundo é muito grande. Ah, Né? Eu sou brasileiro. Eu sou, né? Assim, fui nascido e criado... fui nascido em Resende, fui nascido em Volta Redonda, como eu falei, mas passei minha vida inteira mudando de cidade, né? Eu me auto-identifico enquanto carioca, né? Minha família materna é do Rio, minha família paterna é do Piauí. De uma mistura de São José do Peixe com Teresina. E Falei que sou do Maranhão, né? Que é ali relativamente perto e tal. Então todo mundo perto aqui. Tá no meio ali, porque eu tô no Ceará na outra ponta. Então, entre o estado do meu pai e o teu, a gente tá no pior será, né? Se for juntar o Renerzão, a gente tá no pior serão, né? Esse daí, umas brincadeiras à parte. Terra maravilhosa, sim, terra maravilhosa. Mas você se identifica como carioca, Me identifico mesmo, como até carioca. um sotaquezão aí, né? Eu passei muito tempo no Rio, né? Mas assim, eu mudei literalmente pra todos os lugares que você imaginar, Brasil afora, assim. Pô, vamos contar essa história aí, mano. Quero saber como é que foi essa trajetória. Mas seu ensino médio, ensino fundamental, onde que você estudou, assim? Você fez em Volta Redonda mesmo? Cresceu lá ou cresceu... Não, então, eu sou filho de militar, né? Então, como todo filho de milico, passei a vida inteira com uma trouxinha nas costas, né? Então, Viajando. eu fui parido em Volta Redonda, cresci até os 2 anos no Rio. De lá, a ordem das mudanças foi Guajará-Mirim, Rondônia, na fronteira com a Bolívia. De lá, fomos para Juiz de Fora para Manaus, de Manaus para o Rio, do Rio para Campinas, de Campinas para Brasília, Porto Alegre, Brasília. Caraca. Passei uma pequena temporada na Espanha, de lá fui para Pequim. Do mundo, que foi mas a aí cidade já que tava eu morei aí, mais tempo na minha vida, na verdade, né? A cidade que eu morei mais tempo até hoje foi Pequim, onde passei 5 anos. Eu lembro que você falou. Cara. Pois é, e aí na volta de Pequim eu voltei pro Rio, onde nós fundamos a Gabriel,
E de lá nos mudamos pra São Paulo. Mas aí você já tava morando só, já tava fazendo sua própria vida, né? Não, aí já, o Pequim aí ele já era gente. Eu saí de casa com 19 anos, cara. Eu saí de casa com 19 pra fazer faculdade. Eu ganhei uma bolsa, então já papai se deu bem, teve que pagar menos conta. Uma curiosidade que eu fiquei eu estou em colégio militar, né, também. Tu estudou também, vai já contar. Mas o militar, ele necessariamente está sempre trocando de lugar, porque eu via isso como um padrão, que os filhos de militares, eles passavam 1, 2, 3 anos no máximo ali no colégio e já mudavam assim de cidade. Isso é um padrão para todo militar ou tem algum segmento dentro da carreira militar que isso acontece? Cara, a carreira militar é uma carreira muito bem organizada, né? Então, tem coisas que em determinados períodos de tempo você é meio que obrigado a fazer, né? Então, todo militar, ele tem que fazer uma espécie de pós-graduação militar em algum momento, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Aí todo mundo vai ter que sair de onde está e ir pro Rio em algum momento. Todo militar vai fazer um concurso para fazer um mestrado, que eles chamam de Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, que é no Rio. Fora esse outro curso que tu falou. Isso, são coisas diferentes, né? Que você vai fazendo em momentos distintos da carreira, né? Então, uma carreira muito bem organizada para você ter ali um ciclo de uns 30 anos, mais ou menos, de profissão. Em locais diferentes, né? Exatamente. E os militares vão se especializando, né? Vão fazendo cursos. Então, cada mudança que a gente fez foi porque meu pai fez algum curso em algum lugar, por exemplo. Tinha a turma que fazia paraquedista, né? Meu pai fez o paraquedista, fez o guerreiro de selva, Caramba, cara, fez várias coisas, assim, né? E como é que era ter essa referência pra você, assim, dentro de casa? Você, tipo, se identificava de alguma forma com esse tipo de energia? Você chegou a considerar a carreira militar, a vida militar pra você? Cara, eu cheguei. Quando eu tava no 3º ano do ensino médio, eu estava no Colégio Militar de Porto Alegre, né? E lá no colégio, era um colégio bem difícil em comparação com os outros. E o colégio tinha um incentivo muito grande que ele dava ali aos alunos a fazerem o concurso para a escola preparatória, né, de cadetes, a SPSEX. Né? E eu fiz a prova, passei, mas foi no mesmo ano em que o concurso não acontecia mais no 2º ano do ensino médio. Foi quando ele passou a ser feito no 3º ano do ensino médio. Então todos os alunos que faziam o concurso para a escola preparatória também faziam os vestibulares e por aí vai. E aí eu fiz um monte de vestibulares naquele ano ali, passei para todos os que eu fiz e comecei a faculdade no Brasil, né? Então eu fiquei aqui no Brasil 2 anos e aí depois de 2 anos eu concluí que eu não queria continuar aqui para concluir a minha educação universitária, né? Que eu queria, na verdade, ir para outro lugar. E aí nesse ínterim eu fui para a China. Interessante, cara. Quero muito saber como é que foi a experiência lá. E, cara, mas antes disso ainda, assim, nesse período do seu de vestibular, quem que era você? Você era, tipo, um cara muito dedicado, já muito esforçado, assim? Tipo, você teve um ensinamento de disciplina ali devido à vida militar do seu pai? Ou, tipo, o que você gostava de fazer? Quem que era o Otávio nessa época? Cara, eu sempre tive uma forma meio igual que eu sigo até hoje, assim, né? De escolher o que fazer e onde gastar energia, né? Eu meio que sem querer aprendi cedo a ideia de que competition is for losers, né? De que a ideia, na verdade, é que encontre um caminho onde você não tem competição e procure apostar todas as suas fichas nesse caminho. Porque na hora que alguém tentar fazer alguma coisa minimamente parecida com a sua, você já se tornou referência, você tem anos... Buscando Blue Ocean, né? Exatamente. E eu fiz isso desde a época do colégio, diga de passagem, né? Então, o colégio militar ele é um colégio bem organizado em forma de como você reconhece o aluno. Então, quem tira notas muito altas, está ali no top 10% da turma... O cara tem um Alamar, né? O cara que tira Legião de honra. de 8 em todas as notas, ganha lá uma cordinha para usar debaixo do braço, que é chamada de Alamar. Nunca ganhei isso por comportamento, você acredita? Por nota não, que você tem que ter o mínimo de comportamento. Aí pra você ver a cara de tão bonzinho, né? Aí, parece que é um santinho, né? Não, era cabelo grande, era coisa de não escovar o sapato certinho. Não engraxar o sapato. É que, mano, tem muitas essas coisas assim, mais chatinhas, né, na vida militar. Sabe um negócio que é louco? Eu falava pras pessoas, o colégio militar, eu acho que todos devem ser padrão, né? Mas 6h40 você tem que estar apresentando a forma, em forma a sala. Aí tinha um representante de sala e, pô... Meu nome é Vitor Rio, aluno 172, apresenta a turma 92. E tu era esse cara? Ou não, todo mundo passa por isso. É rotativo. Chefe de turma, né? Chefe de turma, exatamente. Cara, é bizarro. Cara, e tem uma comunidade grande de ex-alunos de colégio militar, Brasil afora, fazendo uma cacetada de coisa, assim. Em especial dessa leva de gente que foi muito pra fora, fazer faculdade fora nas universidades mais legais, assim, em especial nos Estados Unidos. Uma boa parte dos bolsistas eram ex-alunos de colégio militar, né? Essa foi, inclusive, a coisa que eu acho que eu fiz que foi mais legal, que é bem definidora de como eu era quando eu era mais novo, assim, né? Quando eu estava no colégio, eu descobri, quando eu estava no 1º ano do ensino médio,
as simulações da ONU. A sono. Exatamente. E aí, quando eu descobri a primeira delas, era uma que era feita pela UNB, chamada Sinos, né? Eu participei da Sinos. E aí, no final, você ganhava um boletim, né, de desempenho por você ter representado a política externa do seu país. Qual país tu era? Eu era o Lesoto no Comitê da ONU para Refugiados, o que não tem nada a ver com porra nenhuma, mas eu tava lá. Me permite a ignorância, eu não conheço, não. O Lesoto? Não sei também não. Lesoto é um país que fica exatamente no meio da África do Sul. Ele não tem saída pra lugar nenhum, é uma montanha no meio da África do Sul. É literalmente dentro da África? Literalmente no meio da África do Sul. Caraca. Dentro, sim. É como o fosse o Vaticano, Distrito sei lá, Federal, uma que vibe tem assim. é independente, assim. É um país independente. É um país Exato. independente. Mas eu não me lembro mais muita coisa do Lesoto, só que eu representei eles lá. Né? Mano, Estudou você só... quer quando cair no Adedonha agora, que é letra L. Lesoto. Mandou um Lesoto. Cara, e aí assim, aí eu representando o Lesoto, né? Ao final você ganhava um boletim de desempenho, né? E aí, pô, tirei tudo nota máxima lá e ganhei uma menção honrosa. Aí eu pensei, meu irmão, e não é que eu gosto desse troço de falar mesmo, assim, né? Falar é comigo mesmo, né? Gostei desse troço. E eu me encontrei bastante ali, né? Dentro dos campeonatos de oratória. Eu fazia tudo que tinha pra fazer no colégio, né? Ainda mais com essa voz imponente, né? Essa voz facilitou um bocado. E, cara, e aí o que aconteceu foi... Eu fiquei obcecado com a ideia de participar de mais simulações da ONU, que era uma grande novidade e que era algo que eu pensei, cara, eu quero trazer isso pra mais perto do meu dia a dia. Eu quero fazer isso todo dia, se possível. Eu quero todo dia poder falar pra caralho e ganhar uma menção honrosa. Quem não quer, né? E aí, dito isso, eu comecei a pesquisar onde existiam outras. E dessa pesquisa eu pensei, qual será que foi a primeira no mundo? E aí eu descobri que tinha sido em Harvard, né? Que era um Harvard MUN, né? Um Harvard Model United Nations, que tinha acontecido lá em 1900 e bolinha, pouco depois da construção da ONU, né? E lá eles tinham feito o primeiro. Sério? Eu pensei, eu tenho total interesse em fazer esse troço. Eu contei pros meus pais a ideia em casa, eu tinha 15 anos naquela época. Falei, mãe, pai, se eu quisesse participar de uma simulação da ONU nos Estados Unidos, vocês pagariam? Meu pai falou, meu filho, já tô te pagando a porcaria do cursinho pré-vestibular desde o primeiro ano do ensino médio pra garantir que tu vai passar nessa porra. Então para de ficar viajando e vai fazer o que você tem que fazer. Vai estudar, né? Esse negócio de simulação da ONU não te leva pra lugar nenhum. Tudo bem. Puta tapa aí também, né, cara? Não, meu pai é uma figura. militar, pô. Meu pai é um homem de muitas certezas, né? Essa daí era uma delas, né? Mas a minha mãe concordou, ela foi no barco com ele. Conclusão, fui na clandestinidade. Então eu peguei junto com uma grandíssima amiga. Clandestinidade, a gente diz dos seus pais, seu pai não concordar, né? Não, meu pai não concordava, eu pensei, cara, então beleza, O cara entrou, eu vou inscrever a escola sem a escola saber, ainda assim. Então eu peguei, desenhei o application como se fosse o colégio, criei um e-mail lá, cmb@gmail.com, mandei. Mano. E no que a gente mandou o application no colégio, a gente não esperava ser aceito, a gente só queria ver onde é que aquela história ia parar, e no fim a gente foi aceito. Né, para o colégio ter 12 vagas para mandar para lá. E aí bateu o desespero, né? E agora? O que a gente faz? A gente escreveu o colégio, sem o colégio saber. É um colégio militar, logo a gente pode ser punido com clareza aqui sobre a história inteira. Como é que eu vou contar para minha mãe, que falou que eu não ia, pro meu pai idem? E aí a conclusão foi, né? A gente pegou, depois de muito ficar lá rebolando para encontrar com o diretor da escola, né, que era o comandante da escola, ele adorou a ideia e falou, eu vou pagar para mandar vocês 12 para lá. E aí não tinham 12, ele falou, então você está encarregado agora de organizar um processo seletivo para escolher os 12 alunos e a gente vai custear tudo e por aí vai. Cara, olha legal. como as coisas são, né, cara? Acho que isso já diz até um pouco da seu DNA de empreendedor também, que é tipo assim, pô, Rebelde. essa oportunidade aí você foi na ousadia ali de fazer, na rebeldia, né? E aí depois você foi achando os caminhos e as coisas foram acontecendo e você foi achando os jeitos, né? Como foi esse processo seletivo aí? Como foi pra achar a galera? Deu tudo certo no final? Cara, a gente inventou um critério, né? Que era, a pessoa tem que ser boa de debate, nossa logo amiga. teve uma competição de debate. Não, isso daí não podia, tinha nota pra tudo. Então tinham 3 sessões. Conhecimentos gerais de história e geografia, nível de inglês, porque a simulação era toda em inglês, e capacidade de debate. Aí cada uma das 3 oficinas tinham professores que a gente... Era avaliado pra você participar da Sono? Na Sono não, mas lá em Esse Brasília, processo. pra ir pro Harvard MUN, a gente construiu um processo seletivo. Então não foi pra Sono, o processo seletivo foi pra essa... em Pra Harvard, Harvard. né? Isso. Entendi. E aí o que aconteceu foi, a gente construiu ali uma delegação de 12 pessoas, né, que foram. Todos alunos muito, muito interessantes, né, cada um de um caminho diferente no colégio. E hoje cada um está fazendo uma coisa muito louca. Então, por exemplo, um foi pro IME, depois do IME ele agora está em Waterloo fazendo mestrado em computação pós-quântica.
É um cabeçaço, assim, né? Foi 01 do IME e tudo mais. Um dos meus melhores amigos, Daniel Santana, o nome dele. Na verdade, 2 foram pro IME, né? O outro chama Thiago. 4 foram fazer medicina. Uma foi pra UPenn, a outra foi pra NYU. Desses 12 aí? Aham. E assim, isso tudo era uma novidade, porque naquela época não era normal as pessoas irem pra fora estudar nos colégios militares. Assim. Então, de 2011 pra frente, é quando as primeiras pessoas começam a ir. Na verdade, sim, tinha um ou outro que de vez em quando ia. Tinha uma menina que ficou muito famosa, até chamada Flávia Medina. Eu nunca conheci ela pessoalmente, mas ela foi a primeira aluna, pelo menos que eu tenho conhecimento, de um colégio militar que foi pra Harvard. Ela era do Colégio Militar do Rio. Isso foi em, sei lá, 2009. Ela foi direto, nem passou na outra escola antes, o processo... Ela foi direto, assim. Eu não conheço ela pessoalmente, né? Eu só conheço a história. Eu sei que, assim, ela criou aquele mito no colégio que, cara, acho que a gente até que pode aplicar para esse troço e também. E aí, depois que a gente fez o Model UN, que as pessoas interagiram muito com muita gente que aplicava, entendeu como é que funcionava, começa aí um ciclo de cada vez mais alunos irem aplicando para participar. Conclusão. Hoje, esse ano vão fazer 12 anos que a gente mandou... Não, 13 anos. Isso vão fazer 13 anos que a gente mandou... Que nós fomos naquela delegação. O Exército decidiu transformar aquele nosso experimento em um programa estruturado. Então hoje... O Exército, não o CMB. É o Exército. Então o Exército pegou aquela ideia que aconteceu no CMB, que foi fruto de alunos, e transformou num programa do Exército. Então agora o Exército seleciona anualmente 12 alunos de todos os colégios militares que compõem uma delegação do Sistema Colégio Militar do Brasil para irem participar do Harvard... Um de cada escola. Um assim. de cada escola, exatamente. Que animal, cara. Para irem participar do Harvard Model UN. E ainda existe agora um prep camp ali que eles fazem antes, que eles vão para a ONU. Eles ficam ali uma semana, se não me engano, na ONU, dentro da missão do Brasil junto à ONU, aprendendo sobre a política externa do país que eles vão representar. Que animal, cara. Conhecendo tudo e todos ali dentro e tudo mais. E você chegou a participar de alguma coisa disso, assim? Tipo, chamaram depois, falaram, cara... Otávio, Chamaram, pra cara. tipo, tu ajudar, participar, se engajar de algum jeito? Cara, eu tenho muito orgulho dessa história, inclusive, né? Porque acho que diz muito sobre como eu gosto de ver a vida como um todo, né? Eu olho pra vida no longo prazo, eu olho pra vida pensando em legado e eu olho pra vida pensando nas coisas não óbvias. Isso é como eu penso, assim, né? Por definição. E eu acho que isso sempre compensa no final, né? Então, quando houve ali o aniversário de 10 anos, em que a primeira delegação, que foi a que eu tinha montado junto com meus amigos à época, tinha ido, o Exército me reconheceu com uma medalha. Então eu ganhei a medalha do pacificador, né? Que olha aí. No meio da pandemia. Pelos serviços prestados ali ao Exército, né? Que a gente conseguiu construir, de fato, uma nova forma de os alunos entenderem perspectivas, futuro, competição, uma nova modalidade de competição entre os colégios também, que levou a essa altura do campeonato mais de uma centena de alunos brasileiros para estudarem fora do Brasil. Então, aí. Achou o Blue Ocean. Não, colégio. fechou. Alunos Esse foi o primeiro Vamos Blue pra Ocean. casa, já fechou. Incrível, mano. Foi muito legal, cara. Tenho muito orgulho disso. Muito orgulho. top. Muito top pro Brasil, mano. Parabéns aí por essa história, por essa jornada. E isso foi você no ensino médio, essa história principal, assim, que 15 anos. que aconteceu. 15 anos. Mas lá uma coisa que é legal, que talvez tu não saiba, Renan, no colégio militar, principalmente o que ele estudava, que é gigantesco o CMB, assim. Tem 4 mil alunos. E estrutura muito grande, assim, pô, campo de futebol gigante, tudo era muito grande lá. E eu estudei colégio militar também, de Fortaleza. E eu passava o dia no colégio fazendo esporte. Então, era meus esportes. Tênis de mesa, ninguém joga, né? Eu jogava tênis de mesa e pratiquei um tempo hipismo lá. E aí era a pergunta que eu ia te fazer. Dado aquele repertório de possibilidades que você tinha, além de... O que tu aproveitava ali mais do colégio, sabe? Ou esporte, ou então tinha alguns grupos de estudo, coisas assim à tarde. O que tu aproveitou do colégio militar lá? Meu irmão, o colégio militar, em especial de Brasília, que é um mastodonte, você pode fazer qualquer coisa ali dentro do colégio. Cara, eu fiz de tudo. Eu fiz a Olimpíada Brasileira de Matemática, ganhei lá medalha de prata uma vez. Fiz a Olimpíada Brasileira de Astronomia, né? Fiz a Olimpíada Brasileira de foguete, né? Pra gente fazer o Mob foguete. Fog que chama. Cara, eu fiz essas aí todas. Aí as outras não ganhei porra nenhuma, mas a de matemática eu ganhei uma pratinha lá pra sair com alguma coisa. A gente fazia também. Eu fiz... eu participava do clube de filatelia e numismática, que é o clube dos colecionadores de moedas e selos. Tinha lá no colégio também. Olha só, mas você colecionava as paradinhas? Colecionador de moeda? Eu sou até hoje colecionador de moeda. Eu tenho uma cacetada de moeda. A mais antiga que eu tenho é uma moeda do ano 3 depois de Cristo.
Que loucura, cara. Essa daí é a minha mais antiga. Mas tu sabe que ela é do ano 3 mesmo. Ah, meu irmão, foi o que me disseram. Assim, né? Você tem que confiar no tato do numismático, que é o cara que te vende a moeda. Eu também jogava no time de basquete, participei de vários... A competição entre os colégios militares se chama Jogos da Amizade, né? É, isso aí. Aí eu participei 3 vezes dos Jogos da Amizade, né? E acho que Brasília sediava, né? Duas Brasília vezes. Uma por sediava, né? O Brasília e brasileiro. Brasília sediou uma das edições, né? Porque rodava os colégios que sediavam. Então, Eu lembro de eu joguei uma vez pelo time de basquete de Brasília, uma vez pelo time de basquete do Colégio Militar de Porto Alegre, onde eu me formei. Eu era muito ruim no basquete em comparação com os meus colegas, né, de time. Mas ainda assim a gente ganhou lá no Sul, a gente ganhou o Campeonato Gaúcho de basquete lá quando a gente jogou e tal. Interessante, mano. Você acha que isso teve alguma lição, assim, pra sua vida de empreendedor depois, assim, o basquete? O que você aprendeu, o que você tirou dessa jornada aí? Cara, eu acho que o esporte salva vidas, né? Por definição. Acho que quem não precisa ter a vida salva, o esporte é uma forma muito importante de você aprender as principais lições, que é perseverança, persistência, aprender a sentir dor, aprender a superar uma dificuldade, ter energia mental, colaboração, para virar o jogo quando o jogo tá acabando e você tá perdendo, aprender a colaborar com os outros, entender que jogar sozinho não ganha partida. Sim, sim. Ainda mais assim, quando você tem gente de tudo quanto é tipo no colégio, né? Então, o time é um time bem eclético, tem gente de todo tipo de família ali dentro. Então, nem tudo é dado, nem tudo é de graça, né? Então, era até engraçado a gente jogando, né, lá em Brasília, por exemplo, que a gente via aqueles meninos das outras escolas, né? Em especial as escolas estrangeiras, quando a gente ia jogar os jogos escolares lá. Pô, eles tinham um uniforme patrocinado, aqueles tênis bonitos, assim. E a gente ficava lá olhando, chupando o dedo, pensando, pô, eu queria ter um desse. Até isso é uma lição, né? Que você aprende a pensar que, pô, eu queria as coisas que eles têm e eu não tenho também, né? Acho que isso ensina um pouco... Eu acho que querer coisas é algo que a vida deveria ensinar para a maior parte das pessoas, né? Quem não quer nada, via de regra, tá inerte, ele não se movimenta muito. Mano, então, o tênis a gente não pode te assegurar que a gente vai conseguir dar, mas, cara, você acabou de ganhar uma Insider Business aí, então, tá ligado? A gente não tinha falado do nosso patrocinador Insider ainda nesse episódio, mas, cara, hoje é aniversário do Yuri, inclusive. É verdade. Salve pra você, viu, Yuri? Quero ver se esse karaokê vai sair aí pra gente hoje. Mas Insider Business aí, realmente, uma marca que tá crescendo. A Insider, no geral, tá crescendo muito. A gente fala muito da Insider Business aqui, que é a vertente para empresas. Então, pessoal, comprei aí Insider Business, que é patrocinador oficial do GigaCast. Você já teve alguma Insider? Já comprou Insider? Eu já tive várias, mas o principal fã da Insider lá em casa, eu gosto muito, mas o principal fã é o meu pai. Meu pai é viciado em usar ele só tem camisa preta da Insider. Olha aí, mano. Então, inclusive, Insider, se quiser fazer um merchan com o exército brasileiro, manda uma caixa de camisa lá pro Miranda. Ele tá... O general, né? Mano, que top. Manda um salve pro seu pai também. É Miranda o nome dele? Otávio também, né? Otávio Miranda. Otávio Rodrigues de Miranda Filho. Salve pro seu Tavião aí, né? Vamos chamar assim. Espero que você esteja assistindo aí também o GigaCast. Mas, cara, eu te perguntei esse lance do basquete também, porque teve outro convidado nosso que falou muito sobre a importância do basquete na vida dele no esporte, que foi o Rodrigo Tognini. Que vai casar, inclusive, também, né? Semana que vem. Esse salve pra ele. Valeu, Rodrigão aí, que veio aqui com a gente. E um ótimo casamento pra você aí na semana que vem, bro. Cara, o basquete, todos os esportes, cara, tem... Lá na Gabriel, inclusive, a gente implementa uma coisa bem não comum. A gente tem lá dentro a figura de um coach de cultura e performance, que o nome dele é Alexandre Cavalieri. Além de ser um grande amigo nosso, ele é campeão brasileiro de jiu-jitsu. Então, as entrevistas mais importantes da Gabriel, quem conduz é justamente o Alexandre, né? Que ele personifica muito disso, que a gente entende que são valores bem centrais na Gabriel, né? Sobre resiliência, persistência, aprender a se fuder e continuar em pé. Ainda mais quando você trata do que a gente tratou ali com ele, né? Que é a luta física, né? Que é o que foi a carreira dele, até ele decidir estudar psicologia e se tornar uma pessoa muito relevante no nosso time de pessoas na Gabriel, por exemplo. Doideira, mano. Cara, quero muito chegar nessa parte da história também pra gente ir. Eu já vou puxar esse gancho então, já falando da Gabriel, que a gente quer chegar lá. E aí você foi pra faculdade, e aí você se encontrou, mesmo foi na Internacional lá na China, né? Como foi isso pra poder, tipo, sair do Brasil e ir pra lá? Não, mas que programa era esse? Até saber que faculdade você fez, né? Como é que foi? Boa, cara, o que eu fiz? Eu comecei aqui no Brasil, né? Quando eu tava no terceiro ano, eu fiz, cara, uns 8 vestibulares, porque eu ganhei uma bolsa de estudos para um cursinho, né? E aí no contrato lá a gente tinha que assinar que a gente tinha que fazer os vestibulares todos. Eu, como todo jovem no terceiro ano, confuso, no meio do caminho concluí que eu queria ser milico. Parei de ir para as aulas do cursinho, eu ia para as instalações físicas do cursinho, mas eu não fazia nada além de estudar para a prova da escola preparatória de cadetes do Exército. E eu tinha 2 meses para fazer a prova.
Estudei igual um condenado e passei. E aí, só que no meio do caminho, antes de sair o resultado, eu recebi uma carta notificação do cursinho lá em Porto Alegre dizendo que você descumpriu com o contrato lá que dizia que você tinha que ter uma frequência mínima nas aulas de X%. Dito isso, eles iam mandar uma boleta pro meu pai pagar lá e era um cursinho muito caro. Aí eu peguei e implorei, pelo amor de Deus, pro dono do curso e falar: meu amigo, o seguinte, o que você quer é que eu passe nos vestibulares. Então, se eu não passar em um deles, você manda a boleta pro meu pai. Meu irmão, eu estudei igual um retardado. Eu pensei, eu não posso contar pro meu pai que, por minha causa, ele vai ter que pagar uns 12 conto ali à época, né, de multa. Aí no fim eu passei em tudo, né? Eu escolhi começar a faculdade na Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu morava em Porto Alegre mesmo. Eu tinha feito vestibular lá para Relações Internacionais, que à época, não sei como é que é hoje, mas à época era um curso bastante difícil, né? Era o segundo mais difícil ali de entrar. Era muito fácil. Essa decisão tem total a ver com a simulação da ONU e o que você fez lá em Harvard, não? Não, cara, é culpa da minha mãe. Eu queria fazer vestibular para economia naquela época. Ela dizia que eu tava me cagando de medo lá porque era um curso difícil de entrar, a economia era mais fácil de entrar, e ela falou: não, você vai fazer para Relações Internacionais, que é o seu talento, você é bom em línguas, você gosta do mundo. Aí eu pensei, puta que pariu, que conselho furado. mas vou seguir. Fazer. Mas ainda assim eu fiz, né? E passei, né? E aí eu comecei o curso lá em Porto Alegre. Num espaço curtíssimo de tempo, pensei, cara, com todo respeito aos meus queridos amigos porto-alegrenses, Porto Alegre é muito desechado em relação ao restante do país, assim, né? Lá eu me sentia isolado em relação a que eu ia fazer depois. À época eu pensei, vou double down aqui nas relações internacionais e me transferi para Brasília, fui para a UNB. Continuei fazendo relações internacionais. Transferência, né? Nem precisou fazer vestibular de novo. Não, foi transferência. E aí, chegando lá em Brasília, eu peguei e pensei, meu irmão, na real eu odeio esse curso, essa é a verdade. Porque eu pensei, eu acho que intelectualmente, né, a matéria, é legal você pensar em como que os países se organizam, as suas economias, os seus tecidos políticos, domésticos e tal, e tudo mais. Mas eu pensei, o curso só não ensina uma coisa, nenhum hard skill. E naquela época, né, eu tinha enfiado na minha cabeça que se eu não tivesse nenhum hard skill, eu ia compor a estatística do curso que eu tive acesso, que era que o grosso alunos ou viravam concurseiros, ou ficavam na própria academia, ou tradicionalmente estariam desempregados, que é o normal ali dentro das relações internacionais. E eu pensei, meu irmão, eu não quero ficar aqui mais nem um segundo, eu vou fazer outra coisa da minha vida, né? Eu estava me preparando para fazer, possivelmente, ali, o vestibular para economia, né? Era uma das coisas que passava pela minha cabeça. Mas foi quando eu vi que aqueles meus amigos lá de simulação da ONU tinham todos estudado fora do Brasil. E aquilo me deixou com uma água na boca fodida. E eu pensei, meu irmão, eu quero ir também. E na impossibilidade de ir para os Estados Unidos, que era a minha primeira opção à época, por quê? Porque eu já era muito velho, já estava na metade da faculdade. Estados Unidos é meio chato, né? Depois que você já... É um application que não é difícil você fazer depois de você já ter começado, né? E aí, a faculdade em algum lugar. O que eu fiz? Eu fui atrás de outros programas de bolsa de estudos. Por coincidência, naquela época eu estava estudando sobre política macroeconômica chinesa num projeto de extensão lá da UNB. E a China tem um número muito interessante, né, que eu falo sempre, que de 2007 a 2012 a China consumiu, enquanto país, né, sozinha, mais concreto e aço que os Estados Unidos ao longo de todo o século XX. Então, quando você pensa, como que a maior potência econômica do mundo consumiu em 100 anos o que a China consumiu em 5? E isso, para mim, foi algo meio surreal de se entender, né? Eu pensei, o que é concreto e aço? Concreto e aço é estrada, é aeroporto, é estação de trem, é trem-bala, é tudo isso, né? Então, alguma coisa gigantesca vai acontecer lá. Isso casou um pouco também, né, com o fato de que meu pai sempre me incentivou muito a olhar para a China, né, que dentro da carreira dele ele fez várias coisas e algumas delas o levaram a estudar um pouco mais a fundo como é que a China funcionava. Então, fui para a China, né, comecei a minha faculdade lá. Depois que eu apliquei para programa aí. Eu apliquei para um programa de bolsa de estudos chamado China Scholarship Council, que é um programa de bolsa de estudos do governo chinês, que é uma mãe, é uma mãe, mas uma mãe asiática, né? Que é uma Tiger Mom ali que eles falam. Que ele pagava tudo, pagava a sua passagem de ida e volta, pagava a mensalidade, né? Porque na China o conceito de público e gratuito são duas coisas que não se misturam, né? Isso é uma geringonça brasileira, pensar que tudo que é público é de graça. Na China não. Público é o que pertence ao poder público, mas para ele parar em pé você vai ter que pagar, né? Faculdade idem. E ele pagava também uma mesada muito generosa, que hoje deve ser uns R$3.000
R$5.000 aí traduzindo, né? Então, pô, estudante universitário, que você tem todas as contas pagas, ganha 3 contos de, pô, mesadinha. Pensei, meu irmão, tá pra mim, eu preciso entrar nesse troço pra ontem, né? Então eu apliquei pro programa de bolsa de estudos, ganhei a bolsa. E por que eu falo que é uma Tiger Mom? Porque quando você chegava na China, você tinha 1 ano para aprender a falar chinês. Se você não aprendesse, a sua bolsa era descontinuada e você ia voltar para sua casa. Porque o curso era em chinês, né? O idioma em que ele era ministrado. Então, o primeiro ano era 1 ano só de ensino de idiomas. Os outros 4 eram os exclusivamente para estudar idioma. Cara, eu estudava chinês naquela época de 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado, só chinês e matemática. Não fazia mais nada. E hoje tu é fluente. Cara, eu acho que qualquer ocidental que diga que é fluente em chinês é um mentiroso compulsivo. Assim, eu acho que... É realmente muito difícil, né? É muito difícil, assim, é um idioma muito complexo, né? Mas eu falo chinês relativamente bem. Mas eu acho que a palavra 100% fluente, native speaker, isso aí, pô, mentira. Quem falar que fala é também mentira. Faz um elogio pro Reninha aí em chinês. Um elogio pra... O Reninha. Deixa eu pensar aqui. Lá vem O que você quer que eu fale pra ele? Não, vai deixa tu... Depois tu fala e vê que aquele... 尊敬的和你朋友，今天我非常感谢你的合作。 Rapaz, massa, viu? Rapaz, falou um monte de palavra no final, é só tipo, gente boa. Agradece, pô. Eu falei, Obrigado. Eu falei, como é que eu falo obrigado? Eu queria agradecer ao meu amigo Renner pelo convite. Arigato. Hoje eu agradeço a nossa cooperação. Né, que é... Animal, mano. Obrigado. Como é que eu falo? Falar arigato em japonês. Xie. Exatamente. Xie. Mano, respeita, mano. Arigato é japonês, mano. Mas, cara, que interessante, velho. E aí, o que você me conta de como foi essa experiência na China, velho? É um país fascinante, né? Fascinante, cultura muito rica fascinante. E muito diferente também, né? Cara, a China é um lugar incrível, assim, né? Quando eu cheguei na China em 2014, o que eu mais ouvia de todo mundo era: meu irmão, o que tu vai fazer na China, cara? Porque pensa que em 2014, hoje, quando a gente fala, assim, imagino que um pedaço relevante da nossa audiência aqui, vocês dois, qualquer pessoa que pensa, pelo menos pelo ângulo de o que são grandes empresas de tecnologia, você vai ser obrigado a considerar alguma empresa chinesa. Sim, né? claro. Então, Aqueles absurdos, né? não, são empresas gigantescas, com valuations enormes, são empresas que têm uma massa de clientes enorme, que vem operando cada vez mais aqui, né? Então, por exemplo, pare e pensa no Brasil. Pensa que dos celulares populares de alta qualidade que foram consumidos aqui nos últimos anos, um pedaço relevante deles vem da Huawei, vem da Xiaomi, que aqui no Brasil, por algum motivo, o pessoal gosta de chamar de Xiaomi, que eu acho muito foda, como que é difícil algumas vezes, né, pronunciar ali alguns desses nomes. Pensa que a rede social com o maior volume de horas, né, utilizadas aqui no Brasil hoje é o TikTok, né, e o concorrente dele é o Kwai, também conhecido como Kawaii. Inclusive eu achei essa propaganda muito foda. Bom pra Kawaii, né, que é o que o pessoal fala no Big Brother lá, né. Enfim, o Kwai, né, que é uma outra grande. Pensa que botando ali alguma pressão na Amazon recentemente, né? Tem a Temu, né, que tem feito um volume que assim que é o braço de cross-border e-commerce de uma empresa chinesa gigantesca chamada Pinduoduo. Estamos falando aqui, muita gente adora fazer as suas comprinhas do lookinho, né, pela Shein, né, que muita gente chama de Shine, né, então... tem você sabe como também. falar todos os nomes certinho, né, mano? Porque a gente chama de Shine também, tu também, né? Meu irmão, tem que chamar como... Tem que ser funcional, essa é a resposta. Eu acho que, inclusive, é a forma como o chinês gostaria que as coisas fossem vistas. Foda-se se tu tá chamando de Shein ou de Shine, né? O que importa é que vende. Tá comprando? Você sente tá ótimo. Tem como cultura essa vibe, assim, de, mano, tem que ser funcional, você tá comprando, foda-se. Como é que é um pouco das características culturais, assim, de diferença que você sentiu? Entre chineses e brasileiros? Por exemplo, assim. Cara, assim, né, eu acho que o povo chinês e o povo brasileiro, no fim, são muito mais parecidos do que diferentes, né, apesar de parecer ser o contrário, né. Já parou pra pensar que, via de regra, a gente tem alguma forma de preconceito, ou a gente cria alguma mitologia em torno do que a gente não entende? Vale pra qualquer coisa na vida? Sim. Então, por exemplo, quando você olha pra China, você vê um monte de chineses falando um com o outro. Você não entendeu a piada, você não entendeu o que eles estão falando. Você só entendeu que eles estão falando de um jeito estranho, engraçado ou preocupante, a depender de quem você seja e de que lado da mesa você tá. Você vê a maneira como... O que os caras estão comendo, você vê a maneira como eles se vestem e tudo mais, e você vai pensar, eu não sou igual a eles, eu não entendo o que eles estão falando, logo, por definição, eu me sinto minimamente ameaçado. Não ameaçado que eles vão me pegar, mas ameaçado no sentido de que eles não são como eu.
Logo, se eles são maioria nessa mesa e eles não são como eu, logo isso cria uma sensação de antipatia, né, por definição, para outros e curiosidade para uns, né? Então, eu sempre fui do ramo dos curiosos, né? Então, eu acho o povo chinês bem mais parecido do que diferente com o povo brasileiro. Mas, assim, o que são características que eu entendo enquanto dominante? O povo chinês é um povo extremamente acolhedor, é um povo bastante familista, né? Então, existe uma necessidade de você construir relacionamentos de longo prazo, de confiança com as pessoas por lá para que coisas interessantes aconteçam. É um povo muito ajudador, né? Então eu, quando cheguei, não falava uma palavra, né, de chinês, e ainda assim as pessoas sempre faziam um esforço maior para tentar te ajudar de alguma forma, né? Era bem comum, né, você ser bastante ajudado, né, como dava, até porque não estava entendendo nada. Uma característica engraçada, assim, é um povo muito coletivista, né? Então você vê na rua, assim, tem tipo uns clubinhos de tiazona e umas pessoas, assim, acima de 50 anos de idade, que botam uma caixinha de som no meio da rua e se juntam pra dançar, fazendo umas coreografias muito engraçadas, assim, que é algo super normal, China fora, né? Então é algo que é diferente do Brasil, né? Que no Brasil a gente é um pouco mais, apesar da estética do brasileiro ser de nós sermos um povo caloroso, você não vê as pessoas aleatoriamente se juntando no meio da rua pra trocar uma ideia, né? Fazer uma resenha. Imagina que na Faria Lima, debaixo do pátio Vitor Malzone, no final do dia ia ter umas 60 tiazonas lá juntas, dançando um axé. E elas não se conhecem. E elas não se conhecem, elas não são amigas. Elas se conheceram ali, né? Então, assim, esse tipo de coisa é muito comum na China, né? As pessoas elas vivem muito bem em sociedade, em coletivo. Que é uma diferença grande entre como a gente age aqui, por exemplo. Interessante. Você falou do pátio Amazônia, inclusive minha namorada, a Beatriz, ela trabalha num banco chinês e ela tava contando um pouco dessas coisas que você tava falando, que ela relatou. Mas, cara, uma parada que é muito interessante que eu quero te perguntar também é de comida, cara. Comida chinesa. Não vivo sem. Não vive sem. Não vivo sem. Pra caramba aqui mesmo no Brasil. Muito, muito mesmo, assim, né? O Brasil, infelizmente, não tem os restaurantes chineses como os que a gente tem na China, né? A comida chinesa que a gente come no Brasil é bem, bem, bem diferente. Não é comida chinesa de verdade. Então, assim, o que você não vai comer na China é yakisoba e rolinho à primavera, isso você pode ter certeza. Mas tem alguns aqui em São Paulo, em especial, tem alguns restaurantes chineses que tem vários dos pratos que são os mais tradicionais. Eu sou muito fã. A comida chinesa é uma comida muito baseada, assim, tem muitos vegetais, né, assim... tem muita fritura também, né? Tudo vai na frigideira ali, no mínimo ali com uma wok, né? Então, mas eu gosto muito. Eu me adaptei bastante. Qual é a sua favorita, sim? Cara, a coisa que eu mais gostava de comer era um prato chamado malaxianguo, né? Que ele era? Ele era uma cumbuca, onde você escolhia ali os vegetais que você queria. Você escolhia a proteína que você queria, e aí um camarada pegava uma wok gigantesca, que devia ter uns 50 centímetros assim, de diâmetro, num fogo altão. Ele pegava todas as coisas que você colocou, ele jogava lá num óleo lá para dar uma refogada naquele troço, socava de alho e sal aquele negócio, depois ele botava no seu prato para você comer. Que doideira. Aqui no Brasil você acha isso? Não, isso não, assim, né? E com os temperos lá locais também. Aí tem a versão apimentada e a versão não apimentada dele. Eu comia sempre a não apimentada. Eu adorava, eu comia isso todo dia, por exemplo. Eu sou muito fã de dumplings, né? Das gyozas, né? Mas as chinesas são diferentes das japonesas. Inclusive eu e o Eric, né, meu sócio, um grande salve pro Eric. Salve pro Eric. Quem que é o Eric? O Eric é meu sócio lá na Gabriel, né, cofundador e CEO, né, lá da Gabriel. A gente se conheceu na China, inclusive, né, em boa parte, por isso que, inclusive, o Eric vai ser muito presente nessa conversa hoje. Mas eu e o Eric, a gente brinca que a gente tem um desejo, né, de que mais pra frente, quando a vida der mais certo, a gente quer abrir um restaurante de dumplings no Brasil só pra gente poder ter onde comer os que a gente mais gosta. Mano, quando você abrir esse restaurante, com certeza eu e o Vitão a gente vai estar lá, viu? Na estreia, pô, que a vida nos abençoe pra chegar mais rápido. Eu tô maluco pra comer uns dumplings bons faz tempo. Assim. Agora, ainda nessa pauta de comida chinesa, eu tenho um grande amigo que começou a fazer negócio com a turma da China, e ele foi lá visitar os fornecedores dele e tudo. E aí tem duas coisas que ele falou que me chamaram a atenção. Primeiro é que os fornecedores dele fizeram lá um banquete lá pra ele, e se você não come ou não gosta de alguma coisa, ele falou que o cara se sentia meio ofendido, assim. E a segunda coisa que ele falou é que, na verdade, ele me mandou um vídeo, mostrou, tinha umas lesmas, assim, vivas, assim, que
que... Ele tava em Paris também, assim, que lá em Paris Cara, o pessoal também come umas leis mais Eu nunca comi, não, nunca nem vi. Bem Não, tô sério. brincando, o famoso escargot, né? Que é um caramujo. Não, tô brincando, assim, só... Não, mas ele falou que tinha umas coisas bem diferentes, assim. Tu chegou a ver coisa assim? Já vi vídeo de gente comendo uns bichos estranhos na rua, assim. Cara, surpreendentemente, assim, acho que isso é mais mito do que verdade. mesmo? Tem muita coisa diferente na China, de fato, mas não, tipo assim, comer grilo, né? Que é o que o pessoal imagina, né? Então, o escorpião no espeto é um pega turista, não é algo que as pessoas comam, né? No Sudeste Asiático, de fato, as pessoas... tem vários lugares em que se consome inseto mesmo enquanto parte da dieta. Mas, assim, em defesa do Brasil, se você for... parte da culinária nortista, se você for ver... Verdade. tem lugares Tem. que usam. Farofa de formiga. Farofa de formiga, exatamente. Sim. Então, assim, aqui em São Paulo tem um restaurante que... Tem alguns restaurantes, né, de Tipo culinária... Dom, né? Interessante, Que mano. tem, né, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que a gente... Por exemplo, muita gente fala, na China o pessoal come carne de cachorro. Isso daí nunca vi. Onde se comia era na Coreia do Sul, onde esse ano passado, de fato, baniram pela primeira vez na história o consumo de carne de cães, né? Que lá, sim, de fato, era consumido. Na China, não. Agora, na China tem umas coisas muito diferentes que se comem, né? Então, os chineses, se você for parar pra pensar, eles trabalham a culinária enquanto uma arte há muito mais tempo do que o Ocidente é capaz de entender o que comida é comida. Então pensa, por exemplo, assim, pensa que uma grande parte, né, da origem do empreendedorismo, eu gosto de inclusive dizer que para mim é o marco principal do Venture Capital, né, que é a constituição da Companhia das Índias Orientais, né, que foi a primeira grande expedição de alguém levantou dinheiro para fazer um barco e ir até o outro lado e ver no que ia dar, né? Quando você para pensar o que estava em jogo ali, você tinha um Oriente riquíssimo em sabores, em combinações deles, né? Onde tudo isso era trafegado ali pelos árabes até você fazer chegar a um preço de barra de ouro, cravo, canela, As especiarias, as especiarias na Europa, cuja culinária era e segue sendo, se for parar para pensar com honestidade, uma desgraça. Quando você olha para a China, eles já vinham trabalhando ali toda a lógica de como brincar de combinar múltiplos sabores e fazer vários experimentos há muito tempo. Naturalmente, várias dessas coisas são baseadas em cortes que você não comeria com frequência, né? Quando a gente fala de uma coisa mais popular, os snacks, lá no 7-Eleven na China, você vai encontrar pezinho de galinha e a galera come adoidado. Eu acho, assim, eu nunca comi e não tenho nenhum desejo de comer. No Brasil, pé de galinha? ter Pé gente de falando, galinha, Brasil- pô, eu cresci comendo pé de galinha. Então, isso é um hábito que, por exemplo, no meu lado paterno da Nordeste, família, a galera come tranquilo. Mas, por exemplo, aqui no Sudeste, aí o pessoal já olha com um pouco Tem um mais... negócio que chama panelada, já comeu rim. Panelada é top. É top. Dou valor também. A tripa Eu do não boi. comia tanto não, mas eu já como mais já. Mas, mano, a gente entrou numa tangente muito doida aqui. É verdade. Chinesa, começando a falar de comida no Profundo. geral. Eu gosto muito de comer bao, tá ligado, mano? Eu adoro. Baozinho eu adoro. também, sucesso. Bao é muito bom. Bao é muito bom. Eu adorava, comia direto. Sim. Mas, cara, vamos seguir aqui já então no gancho da China, que você falou que você foi conhecendo o Eric. seu sócio, o Eric. Isso. Nesse período aí, vocês começaram a comer umas paradas junto e começaram a ficar amigos lá. Cara, o Eric é um aficionado por dim sums, né? Por dumplings, assim como eu, né? A gente partilha esse gosto culinário. E aí vocês começaram lá e já começaram a falar da empresa já lá, assim, ou não? Já, cara. Então, o negócio foi... Quando eu cheguei na China, Conta pra gente. eu não tinha nenhuma expectativa de trabalhar em tecnologia, né? Nunca tinha sido um projeto meu, né? Nunca era algo que era parte do meu dia a dia. Só que quando você olha para o que aconteceu de 2014 para frente, na China, as grandes empresas de tecnologia chinesas que você ouve falar hoje, elas surgiram ou amadureceram mais ou menos naquela época. Da noite para o dia, não tinha mais nada de legal para você fazer em Pequim que não fosse você também tentar entrar em alguma early stage tech company lá. Ou em alguma growth stage tech company que existisse, né? Então eu que tinha ido para lá gostando muito de estudar sobre desenvolvimento econômico dos países, rapidinho fui introduzido a toda a revolução, né, que a China vinha passando, com um amadurecimento e um volume brutal de capital que foi aportado na indústria de tecnologia como um todo. A China chegou a ultrapassar os Estados Unidos, que foi a única vez na história em que os Estados Unidos tiveram alguém que alocou mais capital em risco, né, em capital de risco, do que eles mesmos, investindo em empresas de tecnologia. E eu vivi lá durante esse período, que foi quando a China começa a se transformar massivamente. Eu trabalhei primeiro no Kauai, né, no Quai. Eu trabalhei no Quai, eu entrei como estagiário lá, para olhar Brasil, ajudei lá na expansão do Quai Brasil depois que o Quai tinha levantado o Series B.
E de lá fiquei gerenciando aqui Brasil durante uma temporada. Então fui formalmente o Country Launcher aqui do Brasil lá atrás, em Que massa. 2016. Foi difícil você entrar lá? Tipo assim, processo? Cara, Como que foi achar essa oportunidade? não foi tão difícil por uma conjunção de fatores simples, né? Então, assim, eu era dos raros brasileiros que estavam na China naquela época. E eles iam lançar aqui? Eles iam lançar uma operação no Brasil. Eu falava português e chinês. Resumo da ópera, foi isso. E assim, aí dentro disso também, né? Acho que eu tinha muita curiosidade pela indústria como um todo. E aí o meu antigo chefe, né, na primeira empresa que eu estagiei quando eu ainda estava na faculdade lá em Pequim, me convidou para ir trabalhar com ele no Quai. E eu fui para lá, né? E bom, o Quai virou um bicho gigantesco depois, né, de algum tempo. Eu saí do Quai depois de mais ou menos um ano ali que eu tinha entrado. E fui trabalhar brevemente com pesquisa, né, num think tank vinculado a um fundo bem grande lá na China. E nesse meio tempo foi quando eu conheci o Eric. Então, quando eu conheci o Eric ele tinha ido para a China para fazer um programa chamado Schwarzman Scholars, que é um programa de bolsas emulando o Rhodes Scholars que existe lá em Oxford, que traz os jovens brilhantes do mundo todo e tal. Sei lá, Bill Clinton fez aquele troço. O Steve Schwarzman decidiu replicar aquela mesma estratégia. Né? Que era a cabeça do Rhodes Scholars? Era você criar uma instituição educacional em comum, onde as pessoas que estavam dos dois lados da trincheira pudessem estar juntas ao mesmo tempo, de tal forma que, se alguma guerra eclodisse mais uma vez no continente europeu, que as pessoas tivessem vínculos afetivos e fossem capazes de ligar uma para outra, para evitar que um conflito daquele nível se alastrasse. Isso aconteceria só se você selecionasse pessoas que tinham um grandíssimo potencial de liderança em seus respectivos países. Né? E assim nasceu o programa Rhodes Scholars. Quando o Schwarzman decide construir o Schwarzman Scholars, foi por uma questão similar. Existe uma palavra, né, uma expressão que se chama armadilha de Tucídides, né, que é quando dois países estão destinados a invariavelmente entrar em conflito em algum momento. E esse é um grande debate, né, que existe sobre o futuro das relações entre duas grandes potências como China e Estados Unidos. E Rússia e Estados Unidos, tu considera isso? Sim, mas o caso específico, né, que muita gente discute dentro desse argumento, né, da armadilha de Tucídides, que era um filósofo e um teórico da guerra grego, né, lá de trás, era que Estados Unidos e China estavam invariavelmente destinados a entrar em conflito em algum momento. Conflito armado, no caso. Né? E aí o Schwarzman tem a seguinte ideia. Ele criou o Schwarzman Scholars enquanto um local na China, onde 30 e poucos, se eu não me engano, por cento dos estudantes americanos, 30 e poucos são estudantes chineses e o restante, cada um de um lugar diferente do mundo, pudessem estudar juntos para, caso um dia esse momento chegasse, para que eles pudessem passar a mão no telefone e ligar um pro outro. Quanto tempo nessa... Eu não fiz o Schwarzman Scholars, quem fez foi o Eric, meu sócio. É um programa de 1 ano. E aí o Eric ele foi para a China, né, pela segunda vez que ele tinha visitado a China antes, dessa forma. O Eric tem uma história de vida, por sinal, fascinante, né, que ele se formou na FGV aqui em São Paulo. No meio do caminho ele concluiu que ele queria ser muito mais técnico. O Eric ele é um nativo da indústria de tecnologia. Então ele, lá atrás, quando ele entrou na faculdade aqui no Brasil, ele concluiu um momento que ele tinha que aprender os hard skills de programação. Ele fez o vestibular para a USP, para ciência da computação, fez. Depois ele concluiu que ele queria mesmo era estar no lado de operação do business, que ele tinha uma capacidade muito grande de entender, e uma curiosidade muito grande, na verdade, pelos aspectos técnicos, né, de como você monta um negócio do zero. Mas ele concluiu que o lugar dele era montando o negócio mais do que do outro lado da mesa, codando o negócio. No que isso aconteceu, o Eric ele foi para a Rocket, trabalhar lá nos early days, né, da Rocket. Ele entrou no time fundador da Trípida, que era a copycat do BlaBlaCar. E aí ele ganhou uma oferta, que foi o seguinte: Ericzão, tá a fim de ser o country manager da Trípida nas Filipinas? E aí ele topou e foi. Então ele se mudou para Manila, lançou a operação da Trípida lá. Ficou lá até a Trípida ser vendida para o BlaBlaCar. Ele saiu da Trípida e foi para o Schwarzman Scholars lá na China. E lá no Schwarzman, o grande boom que tinha era o boom de bike sharing, né, que aqui no Brasil criou a Yellow, que mundo afora inventou as empresas de patinete compartilhado, mas a gênese desse modelo de negócio foi na China. Chegaram a ter 123 empresas chinesas diferentes que captaram com uma centena de VCs diferentes, China e mundo afora, para botar a bicicleta na rua, para alguém escanear um QR Code, abrir o cadeado, que era um cadeado IoT, e andar com a bicicleta até qualquer lugar. Mano, e no Brasil já foi uma febre bizarra, então lá ainda foi mais forte, assim, lá, mais chocante. O Brasil foi uma cópia da China, né? Então, o que acontece é que, para você ter uma ideia, a empresa que a gente trabalhava, Mobike, o nome dela... vocês já vão trabalhando na mesma empresa. O Eric me convidou a trabalhar com ele na Mobike, né? Então, o Eric, e vocês se conheceram como?
Mas foi antes, né? Então, a gente se conheceu alguns meses Falou antes. que era comendo dumpling. Mas aí eu queria confirmar. Então, a gente se conheceu alguns meses antes, porque a comunidade brasileira ela era muito pequena. Entendi. Então a gente se conheceu. Todo mundo sabia quem é que estava chegando e tudo mais, ainda mais para esses programas conhecidos, né? Que eles anunciavam quem ia chegar. Eu fiz contato com o Eric, a gente se conheceu pelo WeChat, né? Que é o WhatsApp chinês lá. A gente acabou não se encontrando pessoalmente até o dia em que o governador do Espírito Santo atual, o Renato Casagrande, foi visitar a China. O Eric adora dizer nessa parte da história, né, que que eu era na época um emissário do Partido Comunista Chinês. Eita. Mas na verdade isso não tem nada. Isso não é verdade, né? Para quem viu essa história, eu não afirmo e não confirmo essa afirmação. Mas a história era, como eu era bolsista do governo chinês, o governo ele sempre convidava, né, os alunos brasileiros a irem encontrar com autoridades brasileiras que viessem. A gente era quase que uma peça de propaganda ali para falar, pô, isso daqui é do caralho, a gente adora isso aqui. Fala pro pessoal que morar aqui é legal, né? Exato. Na prática era mais ou menos isso, assim, né? E aí nessa eu fui convidado para ir lá receber o Renato Casagrande. Que à época não tinha cargo, né? Ele estava num período ali entre o governo e a próxima eleição. E aí o que aconteceu foi, o Eric, ele é capixaba, né? E ele era muito amigo do filho, né? Do governador, né? E aí o filho dele o conectou, né, com o Eric e falou, quando você chegar na China, fala com esse cara aqui, que é um brasileiro que está lá. Logo, chegamos eu e o Eric no lobby do hotel. E a gente se conheceu no lobby do hotel. Falou assim, você vai receber ele? Você vai receber ele? Como é que essa história funciona? A gente se conheceu ali, a gente começou a trocar bola e dali pra frente ficamos muito amigos. Que legal. E isso equivale agora a o quê? Estamos indo pra 8 anos de trabalho juntos, se eu não me engano, desde lá. O Eric tinha acabado de entrar na Mobike e aí ele estava olhando expansão para mercados emergentes. E ali, Latam era um dos principais alvos. E aí ele me pediu recomendações de algumas pessoas para trabalhar com ele para a expansão Latam. Aí eu? Não, eu indiquei de fato outras pessoas. Eu não me recomendei. Aí o Eric detestou tudo que eu indiquei e ele falou, meu irmão, por que não vem tu? Aí eu falei, não, eu gosto aqui do que eu tô fazendo, tal, tá divertido aqui. Aí eu fazer pesquisa. O Eric falou uma frase célebre. Otávio, pessoas como você estudam o que pessoas como eu executam. Fecha aspas. Nessa hora, meu irmão, bateu no meu ego lá no profundo. Deu uma semana, eu me demiti e falei, beleza, bora. E aí, assim, fomos juntos pra Mobike. E aí lá a gente olhava pra a expansão pra América Latina, né? Então eu trabalhei ali com o Eric na expansão pra Cidade do México, pra Santiago e pra São Paulo. E aí logo depois que essas operações foram feitas, a Mobike foi comprada. Foi uma aquisição de 2,8 bi de dólar, à época mais 1 bi de dólar em dívida que a Mobike tinha. Mobike, à época, tinha o título da empresa que captou 1 bi de dólar mais rápido na história do VC, né, até aquele momento. Hoje alguém já deve ter passado. Acho que é a Brex. Provavelmente. Mas até aquele momento, até quando a Mobike existia ali, ela tinha esse recorde, né? Mas ele era sócio? Ele era tipo early team, assim, fundador? Não, o Eric e eu entramos assim, quando a empresa tinha pouco mais de um ano. Né, o Eric entrou alguns meses antes dele me puxar para lá. A Mobike ela cresceu muito rápido, né? Então o braço de expansão internacional tinha basicamente acabado de ser lançado. E aí tinha alguém lançando o país em várias direções distintas. Era um negócio tipo as bikes da Yellow? A Yellow copiou, né, o modelo. Né? Entendi. Então, não, perfeito, já entendi. O modelo era igual, só que a diferença é, aqui no Brasil, o número que eu tinha era que a Yellow tinha, se não me engano, acho que era 75 mil bicicletas, talvez, alguma coisa nessa ordem de grandeza. Eu acho que em outras partes do Brasil não tinha Yellow, mas era nada mais, nada menos que você locar as bikes, você chegava com seu celular, logava, colocava o QR Code na bike, destravava a bike, você ia andar e pagava por tempo que usava. Isso, e aí você podia deixar a bicicleta em qualquer lugar, né? É como as bicicletas do Itaú, só que sem estação, né? Esse é o formato. Perfeito. E aí que foi o ponto? Só pra vocês terem uma ideia, a Mobike tinha 9 milhões de bicicletas sob gestão. Isso em qualquer lugar do planeta. O grosso na China. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a Yellow tinha 75 mil. E já deu um trabalho, né? Pra todo mundo. Se dava um trabalho aqui com uma operação desse tamanho, imagina pra você gerenciar um parque de 9 milhões de bicicletas. Você passou quanto tempo lá, mano, na Mobike? Na Mobike? Cara, não deu um ano. Não deu um ano, né? Porque depois da aquisição da Mobike, cada um tomou uma decisão do que fazer, né? Então, eu deixei de fazer uma coisa muito aleatória, né? Então, eu me demiti da Mobike e fui trabalhar na campanha do Eduardo Paes ao governo do estado do Rio de Janeiro em 2018. É mesmo, Exatamente. cara? Que isso? Achei que você já tinha ido daí pra Gabriel. Não. Eu primeiro passei ele alguns meses trabalhando na campanha. Tu veio pro Brasil. Isso.
E o Eric? Pro Rio. E o Eric continuou na Mobike durante algum tempo tentando fazer um management buyout da operação Latam, porque ele pensava, essa bicicleta dá dinheiro, ele tentou dar um jeito de captar uma rodada para operação Latam da Mobike e separar as duas coisas. No fim, a Mobike não quis, né, esse deal, eles preferiram vender a operação da Mobike para Mountain Nazca, e com a venda da operação, assim, acho que eles fizeram um equity swap, se eu não me engano, em que eles passaram a ter alguma fatia ali do Groupon América Latina. Né? Mas, cara, o que você conta aí dessas paradas todas de bike, de patinete? No final, não deu muito certo no Brasil, né? Lá ainda tem, assim? Tem. Na China deu certo, né? O grande ponto, acho que a grande discussão na época era a seguinte: você pode botar uma bicicleta baratíssima na rua, que você vai ter um payback, em tese, rápido dela, que era a tese da principal concorrente da Mobike, que era uma empresa chamada Ofo. Né? Que ela colocava uma bicicleta hiper barata na rua, que ela deveria se pagar em um mês e durar não muito mais do que isso, né? E tudo certo. A Mobike tinha uma tese oposta, que era: a gente vai investir pesado em ter um hardware muito robusto, o payback da bicicleta ele vai ser mais alongado, mas a bicicleta, por outro lado, vai durar muito mais tempo na rua do que as bicicletas que já existem aí. A tese da Mobike venceu. Mas eu diria que o custo também era maior, né? O custo era mais alto, mas de toda forma a tese da Mobike foi a tese vencedora, né? Porque no fim as bicicletas da Ofo, elas tinham um NPS baixo porque elas estavam sempre zoadas. A usabilidade não era tão legal. A bicicleta estava sem freio, estava com o aro torto, estava sem banco, enfim, enquanto a da Mobike era um caminhão, ela estava sempre funcionando em qualquer lugar. E por que você disse que aqui no Brasil não vingou tanto? Ia ser minha pergunta essa. Eu acho que tem algumas, assim, aí eu posso estar me extrapolando um pouco, né, mas via de regra, eu acho que teses que são hiper intensivas em capital, elas demandam um ecossistema muito completo, né, de quem vai financiar essa história ao longo da trajetória da empresa do começo até o final, né. Quando você olha para a China, você tem bolso para financiar as empresas e você tem competição de bolsos, na verdade, para financiar as empresas, da concepção do negócio até a empresa abrir capital. Você tem, como nos Estados Unidos, né? Você tem um volume grande de gestoras que são capazes e que têm apetite para investir em empresas de alto risco. O Brasil não, né? Então, quando você olha para o Brasil, a gente tem um early stage muito completo, um growth stage que ele é bem reduzido, né, em comparação com outros países, e a mesma coisa vale para o late stage. O que significa o quê? Que a empresa brasileira que tem uma tese muito intensiva em capital, ela até pode captar o seed dela aqui no Brasil, ela pode até fazer o Series A dela aqui no Brasil. Daí para frente não tem mais dinheiro disponível no Brasil com facilidade. Essa empresa vai ter que ir para fora captar. Quando ela vai para fora captar, eu acho que uma boa parte, né, dos founders brasileiros não tem hoje como algo crucial na sua agenda entender que você, para ter competitividade em relação a para onde a sua empresa vai, que você tem que se expor a global capital o mais cedo possível. E quando isso acontece, que você não está mais competindo só com as empresas brasileiras. O seu P&L competindo contra o P&L do indiano desgraçado que está fazendo um negócio que está crescendo rápido pra cacete na Índia, contra o P&L de alguém que está em algum lugar, sei lá, no Oriente Médio, alguém que está na África. Todo mundo está competindo pela atenção das mesmas gestoras, né, mundo afora. Então, assim, eu acho que no Brasil acho que esse é um ponto relevante, né? Que as empresas, no fim, elas naturalmente devem ter tido alguma dificuldade maior para financiar o seu negócio, como, por exemplo, na China foi muito mais fácil. Tem um segundo ponto, né, que é que a indústria de VC chinesa ela tem uma característica que financia-se a compra de market share até o momento em que a competição morre por não conseguir gastar mais dinheiro. E nessa hora... Não entendi, desculpa. Vamos lá. Com dinheiro você compra o cliente para poder ele estar contigo até a competição morrer. É isso. Em outras palavras, isso é uma guerra de quem capta mais. Né? Então, quem captar mais consegue subsidiar preço, consegue eventualmente quase que comprar o cliente. Né? E é algo que na China as pessoas estão dispostas a fazer. Porque você consegue suportar uma perda alongada desde que você esteja aumentando a sua base de clientes de uma forma tão expressiva que você tem uma dominância tal do mercado em termos de volume de pessoas na sua carteira que quando a competição gradativamente não tiver mais capacidade de pagar a conta de competir com você, que nessa hora você é capaz então de colocar o preço adequado e num espaço curtíssimo de tempo a sua empresa passa a ser hiper lucrativa. Essa é a tese vigente, né, por lá. E aí no Brasil não tinha muito isso também, né? No Brasil não tem como. Mas até tem uns casos assim aqui. Um pouco, gente que vai... acho que principalmente com o inverno agora, principalmente capital, já tá difícil fazer coisas assim. Exatamente. Né? Mas foi antes do inverno, eu acho. Acho que antes do inverno a gente
teve alguns uma cases. tentação grande, né? Acho que muita gente foi nesse caminho, né? Porque Exato. só que a diferença é que no Brasil, perdão, o que na China você faz em termos de comprar market share, você faz porque você tem uma competição enorme. No Brasil você compra market share sem competição várias vezes. O que muda muito, na minha opinião, é como que... A proposta, né? Exatamente, como que o negócio chega até o final. Porque você basicamente educa o mercado a pagar barato sem que ele tenha uma alternativa necessariamente, né? Você só comprou ownership do mercado. Mas daí pra frente, acho que a grande dificuldade que todo mundo sempre teve é como é que você passa a fazer o seu cliente de fato pagar. Porque você comprou o cliente sem que você tenha comprado ele contra alguma outra oferta. Sim. Que é, por exemplo, o que aconteceu na China. Pelo menos essa é a minha forma de ver, assim. Cara, né? super interessante sua análise aí, e a gente tá falando sobre capital e sobre conseguir capital para projetos assim e tal. Queria falar, inclusive, um pouco da nossa outra patrocinadora que a gente tá tendo agora no GigaCash, Muito que é a bom. MB Startups. E, cara, basicamente a MB criou um produto que é o de renda variável digital, que você hoje com R$100 você já consegue investir em projetos que você acredita e colocar dinheiro naquele projeto para ele crescer e tal. E aí, se o projeto funcionar e tiver resultado, Você consegue ganha dinheiro. ganhar dinheiro, exatamente. Então, a gente vai deixar o QR Code aqui, vamos falar mais da MB também, cada vez mais aqui no GigaCash. Mas fica aí para você que quer virar investidor, quer achar projetos bacanas. Tem o projeto do Emo Fittipaldi, projeto super legal. Não sei se vocês gostam de automobilismo, que é o filho do corredor. E aí, você pode investir na carreira dele hoje. E aí, ele, chegando na Fórmula 2, chegando na Fórmula 1, você consegue receber retornos baseado nisso. Então, fica aí, MB Startups, obrigado por estar com a gente aí, permitindo mais projetos terem acesso a capital também. Muito bom. Mas, cara, falando de capital e falando disso tudo, a gente também já tá chegando mais pro final. Eu quero muito começar a falar da história da Gabriel. Então, você foi lá pra campanha do Eduardo Paes. Como é que foi isso aí? Conta brevemente. E depois, como é que já foi o gancho aí de começar uma empresa, cara? Cara, foi assim, né? Acho que os jornais contaram a história, né? Foi uma campanha muito dura, né? Acho que todo mundo lidou com uma mudança muito forte, né? Na opinião do eleitorado, né? Aqui no Brasil, que culminou ali na vitória do Witzel naquela eleição. E na vitória de vários outros, né, políticos mais outsiders, né, naquela eleição como um todo, sem nenhum tipo de juízo de valor sobre quem é quem. Naquele caso, especificamente, foi, acho que, talvez a escola mais interessante de vida real que eu tive na minha vida, assim, né? Então... Esse foi o aprendizado, assim. assim, acho que ali o papel era quase como de ser quase que um trainee, né? Então eu ficava 24 horas por dia junto com um outro cofundador da Gabriel, né, chamado Eduardo Cavalieri, que se desligou da Gabriel para se tornar político, inclusive, em seguida. Hoje ele é deputado estadual eleito lá no Rio. Caramba, salve pra ele aí, mano. Como é que é o nome dele? Eduardo Cavalieri. Eduardo Cavalieri. Valeu. E a gente trabalhava junto ali, né, na campanha, nós somos também amigos de longa data, e a gente se alternava entre quem ia estar com o atual prefeito, né, todos os dias ali, acompanhando todas as agendas. E aí você entende como as coisas funcionam, né? Você vê todo mundo que você vê na televisão, que fulano de tal apoiou não sei quem, não apoiou não sei quem e tudo mais, né? Você via aquilo ali acontecendo ao vivo. Você tinha um passe livre para poder entrar em qualquer lugar, né, da cidade, do estado, né, que até então não é algo que você faz com facilidade. O Brasil tem uma dificuldade muito grande hoje, que diz muito sobre a Gabriel, inclusive, de domínio do território, né? Essa é a origem do desafio de segurança pública brasileiro hoje, mas a gente já vai falar sobre isso. E aí nisso, assim, você literalmente conhece todo tipo de gente. Você beija criança, você abraça as velhinhas, você frequenta todos os municípios, todos os bairros que você iria, os que você não iria também. Você vai para um lado, vai para o outro, e você tem muita responsabilidade, né? Que era, no fim, um pedaço pequeno, mas um pedaço existente ali, né, de como a campanha ia funcionando. Ela também passava pela sua capacidade de coordenação do dia a dia e da agenda ali do candidato. Eu voltei para a China no final do primeiro turno, porque eu ia ser jubilado da faculdade por falta. Eu estava no último semestre. Eu não sei se tu falou qual curso fez lá. Na China eu estudei Economia e Ciência Política. Tá, beleza. Bora. E aí, quando a gente pegou, né, e aí eu tive que voltar para a China, o Cavalieri ficou o segundo turno inteiro. Aquela eleição acabou sendo perdida. Acho que o Brasil não necessariamente gostou dos resultados do que aconteceu, pelo menos no Rio de Janeiro, tanto que o governador eleito depois sofreu um impeachment, foi preso, enfim, uma loucura lá, né? E o Eduardo foi eleito depois, em 2020, prefeito. E no que isso aconteceu, o Cavalieri, que era um dos sócios fundadores da Gabriel, foi convidado para assumir a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, fez um excelente trabalho, foi eleito deputado estadual 2 anos depois, e hoje ele é o chefe da Casa Civil, né, o Chief of Staff do prefeito do Rio de Janeiro. Interessante. Então, e aí, assim, até já entrando um pouco na Gabriel, né, como é que essas coisas funcionam?
Como é que foi esses ganchos, né? O Eric era um grandíssimo amigo. Depois que a Mobike foi vendida, o Eric toma a decisão também de sair da Mobike. Ele volta para o Brasil. Eu e o Cavalieri, depois de perdermos a eleição, a gente pensa, e agora, what's next? Né? O que a gente vai fazer? E a gente recebe, então, um convite, né, muito ali por conta da relação do Eric com o Canary, a gente recebeu um convite para nós sermos empreendedores em residência lá no Canary, né, em que a gente tinha curiosidade de explorar alguma coisa, né, que a gente quisesse montar, e a nossa tese original era: a gente vai replicar algum modelo de negócio chinês no Brasil. Porque a gente entende que as empresas chinesas têm modelos de negócio muito mais tropicalizáveis do que as empresas do Vale do Silício. A gente começou olhando para isso. O Canary nos ofereceu muito gentilmente ali 3 cadeiras para a gente começar a idear o que a gente ia querer construir lá dentro. E em questão de semanas, a gente se afunilou para dizer que queremos resolver o desafio de segurança pública no Brasil. Ponto. Como é que essa porra... Isso era 2021? Isso era 2019. 19. Então como é que essa porra funciona? Né? Que era... O que o Canary falou? Quem que era o padrinho de vocês lá? Quem que era? Júlio Vasconcelos. Júlio Vasconcelos, salve pra você. Gente boa demais, mano. Conhecemos. O Júlio foi muito responsável, né, pela criação da Gabriel, porque a gente acreditava na tese de segurança, e o Júlio idem, né? Ele entendia que tinham algumas áreas que tinham empresas grandes serem construídas no Brasil que pouca gente olhava. Ele tinha 3 ideias, né? Uma era segurança, outra era religião e a outra era política. Então, em religião, né, em algum momento fizeram o Glorify, né, que acho que é uma boa resposta para como dá para construir grandes empresas dentro desse setor. E na parte de política, eu não conheço nenhuma empresa que tenha decidido fazer uma espécie de Cambridge Analytica brasileira. Mas tem demanda, né? E essa é uma das coisas que o Júlio acreditava. A gente decidiu empreender em segurança, por alguns motivos simples. Primeiro, eu tinha muita afinidade com a pauta por 2 motivos. A eleição de 2018 tinha sido pautada por segurança, né? Nunca se elegeu tanta gente, né, voltada à agenda de segurança como foi feito naquela eleição. Junto com isso, meu pai, naquela época, ele comandava as tropas do Exército na intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, meu pai comandou naquela época pessoalmente mais de 60 operações, né, de cerco de comunidades, de entrada e subida em morros, em regiões mais afastadas, em território de milícia e por aí vai. Então, ele trazia para dentro de casa muito, né, de o que era o desafio real, né, de segurança pública. E junto com isso, o Eric, em especial, tinha uma afinidade muito grande por projetos que envolviam cidades, né? Então, tudo que o Eric empreendeu na vida envolvia a resolução de problemas urbanos. E segurança no Brasil é um problema fundamentalmente urbano, né, das grandes cidades, inclusive. Não das médias, não das pequenas, não da zona rural. E junto com isso, todos nós tínhamos vivido uma coisa interessante, que era, na China, a gente viu como que os chineses atacaram o desafio de segurança pública com tecnologia. Muita gente reconhece empresas chinesas, quando a gente fala de tecnologia e segurança, a partir de falar de reconhecimento facial, o que é muito reducionista, enfim, social credit, coisas assim, né? E é parcialmente verdade, né? Uma parte disso é muito distópico, uma parte disso é muito utópica, um pedaço é verdade. Eu sei que é o seguinte: os chineses de fato conseguiram fazer uma façanha, que é que eles conseguiram subir para 90% a taxa de crimes solucionados sem aumentar o volume de policiais na rua. Então, quando você pega hoje o volume de policiais na China, você não vê um policial na rua na China, né? Porque eu argumento comumente que polícia, via de regra, não é a solução para a segurança pública. A polícia é o remédio final depois que muitas outras coisas que envolvem a discussão sobre segurança pública deram errado. E quando a gente fala disso tudo, aí eu volto naquele ponto que eu disse que eu ia falar, que é sobre território. O que é a realidade, né, do problema brasileiro de segurança pública? A realidade é a seguinte: existem territórios que não são territórios que estão debaixo de um Estado soberano chamado governo federal, ou governo municipal, ou governo estadual. Tem lugar que você sabe que você não pode entrar. Tem lugar que você sabe até o dono do território. Você pode dizer que o dono é o PCC, você pode dizer que o dono é algum grupo miliciano, você pode dizer que o dono é algum grupo criminal, que é algum grupo garimpeiro, ou seja lá o que for, né? Brasil afora. E isso vem carcomendo o tecido social brasileiro um passo de cada vez. Onde você saber que você, enquanto um cidadão comum, não pode entrar em qualquer território, sendo que esse território faz parte de uma mesma sociedade comum, né, regida por um mesmo governo. Quando você não tem esse direito, tem um problema grave aí. E isso vai cambalhando para várias coisas, porque via de regra territórios que não estão sob o domínio do poder público,
né? São territórios que, no fim, surgem ali várias atividades paralelas. Vale para a gente falar de tráfico, vale para a gente falar de crime organizado em qualquer vertente, vale pra gente falar de roubo de carga, qualquer coisa. E essas coisas vão afetando o resto da sociedade que tá fora daquela área, né? Exatamente, porque aquele lugar, ele... Não as pessoas que moram ali, muito pelo contrário, né? Via de regra, esses lugares são lugares com gente de bem, gente honrada, né? Esse é o ponto. Né? Mas a natureza que o território ganha de inexpugnabilidade, você não consegue entrar lá, você não tem o direito de entrar lá como você quiser, e mesmo que você use a força, o custo é caro, alguém vai morrer quando você faz uma operação como essa, né? Seja gente inocente, seja gente culpada, seja gente do governo, seja lá o que for. Isso cria um problema seríssimo, né? Que é o descontrole, a incapacidade de se controlar o território, faz com que ele seja a origem de como, a partir desse território, desafia-se a soberania do Estado brasileiro nos territórios vizinhos. Esse é o problema que vocês podem escrever e me cobrar daqui a 20 anos, que é a realidade que nós vamos lidar o tempo inteiro quando o assunto é segurança pública no Brasil. Quando a gente fala sobre a Gabriel nessa história, a Gabriel existe enquanto uma conjunção dessas três características. Como a gente resolve um problema urbano, com tecnologia, em uma pauta que é um problema universal, que é segurança. E ela nasce a partir de uma nova lógica sobre como se retoma o território, que é, vamos retomar o território com inteligência. Por quê? Porque é sabido que uma operação policial, por definição, quando alguém é assaltado, como todo mundo já ouviu falar 500 vezes, alguém que teve o celular, relógio, lá que for roubado em algum bairro de classe média, média alta, em qualquer capital brasileira, você já sabe por definição que você não deveria confiar no poder público. Mas não é que o poder público não é confiável, pelo contrário. Mas é que o poder público ele é sobrecarregado com um volume muito grande de pessoas que sofrem qualquer tipo de problema, e que na outra ponta, essas mesmas pessoas, elas sobrecarregam um sistema que tem dificuldade, por exemplo, de investigar. Então, se o seu celular foi roubado aqui em São Paulo, na Faria Lima, e várias outras centenas de celulares foram provavelmente roubados no dia de hoje ao longo de São Paulo, vai dar tempo de ver o seu, né? Quem é que vai parar para olhar o seu? Você acaba tendo uma priorização de crime. Tem crime maior, crime menor, crime mais complicado, menos complicado, e isso pauta o que a polícia age sobre. Como é que a gente faz com que a polícia tenha, então, uma ferramenta que a permita resolver o problema? Isso aí nasce, então, de como a gente decidiu construir um camaleão. É o nome do réptil que nomeia o produto da Gabriel como um todo. O camaleão nada mais é do que um par de câmeras inteligentes que existe a um valor acessível, que ela não é comprável, mas que ela é cedida em um formato de aluguel, né, de comodato, a cada cliente que seja um assinante da Gabriel. Então o cara assina e ele pega o camaleão e consegue colocar na no porta de dele. casa. Na porta de casa apontada para a rua. Então o teu cliente é um dono de casa. Na verdade é um prédio. Um prédio. É um condomínio. Mas só prédio e se eu tiver uma casa na rua? Se tiver uma casa, a gente também pode te servir, mas, via de regra, existe uma correlação muito grande no Brasil entre urbanização e verticalização. Então, você tem um volume muito grande, né, de edifícios nas grandes cidades brasileiras. Então, a gente serve primordialmente os prédios. Interessante. Aí tá lá com a câmera. E o que a gente faz, né? Com o camaleão. O camaleão, ele tem 4 finalidades, né? Número 1, ostensividade. As pessoas, elas pagam para se sentirem seguras. Quando você entra e sai de casa e tem a certeza de que o ambiente é monitorado e que essa mesma coisa é transmitida aos demais, né, que você sabe que um criminoso que passa pela rua sabe que o ambiente é monitorado, você se percebe em mais segurança. Esse é um elemento. O elemento número 2 é a integração com as autoridades. Hoje, a Gabriel ela existe com o nosso parque, a nossa central, integrada 24 horas por dia com o poder público. Então, a polícia, quando existe algum crime, ela nos demanda, ela rapidamente tem acesso às imagens e aos dados contidos nelas que nós cedemos. Número 3 é inteligência, ou seja, uma câmera convencional tem por papel e finalidade apenas visualizar uma imagem e transmitir essa imagem para outro lugar. O nosso trabalho é o de estruturar as informações contidas naquela imagem de tal forma que possa se extrair, né, algum formato de insight a partir dela que permita uma análise muito veloz de como esse padrão se repete em outras câmeras. Bota inteligência artificial ali para detectar alguma coisa, algum comportamento, um padrão. Exatamente. E por último, mais ou menos importante, a rede em si. Então, quem é cliente da Gabriel não consome a Gabriel apenas em casa. Onde quer que exista um camaleão, em qualquer lugar da cidade, lá a Gabriel também te protege. Essas 4 coisas aqui, elas criam um negócio de dominação territorial, de network effects fortíssimos, porque você, quando coloca um camaleão na porta da sua casa, você não está comprando uma câmera.
você está se integrando a uma rede de milhares de câmeras que já existe e que passam a te servir também. Isso ataca um problema territorial, porque a gente passa a conhecer a natureza do território em detalhe. E isso permite que o poder público seja eficiente, porque ele conta com alta velocidade para análise das imagens, para extração de dados contidos naquelas imagens, para o compartilhamento de histórias completas em um par de minutos de volta na mão dela. Cara, que animal, cara. Tipo, um exemplo que, assim, sei lá, pensando aqui, tipo assim, alguém roubou um carro, por exemplo, aí dá pra ir lá e você já detecta, assim, de um jeito mais inteligente pela placa, uma coisa assim. Conta um exemplo, assim, de um use case, assim, Muito que a polícia procura você. A gente começou a Gabriel resolvendo o problema mais simples, né, que é, via de regra, a polícia, ela ia até um local onde alguém registrou uma ocorrência de um crime e não tinha imagem de nada, logo a polícia não tinha como prosseguir com a investigação, né? Ou você tinha que ter algumas pessoas que relatassem qual foi o crime, que em seguida você tivesse o criminoso identificado e que aquelas pessoas fossem à delegacia identificar o criminoso, enfim, um sistema da idade da pedra para resolver o problema, né? E mais uma vez, a culpa não é da polícia. Nesse caso, é uma questão de tecnologia disponível, né? Então, como que a polícia vai botar câmera pra cacete numa cidade inteira? Não é tão trivial quanto parece, porque é caro. Por trás de cada câmera comum que o poder público compraria, você tem algumas coisas. Você vai ter que contratar um data center ou algum formato de cloud. Você vai ter que construir toda a infra de conectividade, que vai custar muito caro. Você vai ter que comprar as licenças de software para análise das imagens e visualização delas. Ou seja, cada câmera baratinha custa muito caro quando você coloca tudo que ela deveria ter para ela funcionar na mesma conta. Sim. O que a gente fez na Gabriel foi, a gente simplificou isso tudo, fazendo com que a câmera seja uma câmera 4G que processa e armazena as imagens localmente, que ela funcione enquanto uma rede de computação distribuída a partir de dispositivos de AIoT, né? Então, esse é o resumo da ópera. Quando a gente fez isso aqui tudo, a gente permitiu que um usuário comum pudesse ser um usuário de câmeras integradas a outras câmeras e que essas câmeras todas fossem integráveis ao poder público, que não tinha até então acesso a essas câmeras todas. Então só aí já resolve muita coisa para o poder público, né? Porque o ponto principal, né, que é respondendo a sua pergunta agora, é o seguinte: a polícia não conseguia enxergar a rua. A gente deu para a polícia um superpoder, que é o de enxergar a rua. A gente deu para o usuário um superpoder, que é de saber o que aconteceu e de saber que o poder público vai atuar no seu caso. E essas duas coisas aqui criam uma relação de confiança, que é o melhor sinônimo de quando a gente fala do que é segurança. Segurança é você se sentir confiante, você confiar em algo ou alguém. A Gabriel existe para resgatar essa confiança de forma objetiva, a partir de transparência, que a gente abrir aquela caixa de Pandora que é a rua, que é o maior manancial de dados desestruturados do planeta Terra, ele está contido na sua rua, nesse momento. Estruturar essas informações equivale a não apenas um desafio de segurança, mas como é que a gente, na verdade, repensa o futuro das cidades como um todo. Como que elas deveriam se organizar em larga escala. E isso é o que permite gradativamente que o poder público retome os territórios que não fazem parte. Resolve o problema que vocês queriam resolver. Né? A gente vai ter mais 4 minutos antes de encerrar. Né? E enquanto você falava, eu ficava pensando assim, já existe alguma forma que você mediu o impacto do trabalho que você faz na Gabriel? Conseguir compartilhar alguns dados assim. Hoje a gente colabora com as autoridades na análise de 7 crimes por dia e subindo, né? A gente deve bater 10 crimes por dia daqui a pouco, porque quanto mais camaleões a gente tem apontados para o espaço público, maior é o volume de vezes em que a gente consegue dar suporte. A gente colaborou, né, com a análise até agora de mais de 3.000 ocorrências, né, nos últimos meses. A gente colaborou com a prisão de mais de 300 indivíduos envolvidos em crimes, muitas vezes em crimes repetitivos, alguns deles com dezenas de boletins de ocorrência em aberto. A gente permitiu que o poder público conseguisse realizar um julgamento transparente, porque você tem de fato a prova, a imagem, que é o que não existia. Eu já vi tu falando uma vez um cara que foi preso injustamente, né? Exatamente. Tem vários casos, né? A gente colaborou com 9 casos de inocentamentos, né? De pessoas que foram erroneamente presas. E o padrão qual era desses caras? Todo mundo como é bizarro. a mesma lógica, né? Que são jovens, são favelados ou são excluídos de alguma forma, são pretos, né? Porque no fim, racismo também é algo que só se combate com transparência, né? A gente tem que jogar luz sobre o problema para que as pessoas possam enxergar que uma parte relevante do problema são os vieses, né? Então, cara, que interessante, trazendo justiça aí e também ajudando a inocentar, não só a achar os criminosos também, né? É isso, assim, né? É o que a gente sempre... Que faz parte da segurança, né? Também exatamente. faz parte da segurança. É o que eu sempre falo, e o Eric também, né? Segurança de verdade ou é pra todo mundo ou não é pra ninguém. Se um jovem preto de periferia andar na rua com mais medo do que os outros é o que a gente tá normalizando,
Amanhã pode ser você com medo. É. Basta que alguém mude o padrão do que nós temos que temer. Né? E isso é um absurdo por completo. Ainda mais no Brasil, que é um país de maioria preta ou mestiça. Né? Então, quando a gente pega e fala sobre isso, justiça e segurança, ambas andam lado a lado sob a ótica da transparência. Um crime tem que ser investigado, seja quem for que o tenha cometido. Vieses têm que ser eliminados porque eles são existentes. E isso é possível fazer quando a gente tem a capacidade de ver em larga escala o que acontece na nossa frente. O Juan Gabriel ajudando a fazer isso, né, Otavião? Pô, um passo de cada vez, É isso aí. um dia construindo o que vai ser a maior infraestrutura de inteligência urbana do Brasil. Cara, animal a sua empresa, parabéns, velho. A gente conhece com muita gente aqui, quando vê uma tese tipo essa, problemas que vocês estão tentando resolver, dá muita energia, assim, muita vontade de ver esse futuro acontecendo, muito legal. E pra gente terminar, cara, a gente já chegando no finalzinho, o que você diria que é o seu superpoder? Uma pergunta que a gente faz aqui, que é tipo, cara, o que você traz, assim, tipo, nessa sua trajetória de empreendedorismo, de tudo que você tá fazendo, como é que você agrega, o que você acredita que é a razão pela qual o Gabriel tá indo pra frente, vocês estão tendo sucesso, assim, vindo de você? Cara, vindo de mim, é até difícil essa pergunta, né? Porque eu acho que a Gabriel é tão interdisciplinar, tem tanta gente que faz tanta coisa que sem qualquer uma dessas peças o negócio não funcionaria, né? Eu acho que o que eu mais agrego é a minha capacidade de fazer amigos. Né? Ah, vem aqui, seu fofo. Porque, tipo assim, quando a gente pega e fala sobre isso, né? Eu sou uma criatura relacional por definição, né? E eu acho que no fim, as pessoas que a gente atrai para o nosso time são pessoas que não são funcionários, são parceiros, né? Que a gente atrai para uma jornada de longo prazo. Os fundos que a gente traz para investirem na gente, eles não são uma transação financeira apenas. Eles são sócios, né, que vão estar junto com você durante um período de 10 anos para você fazer esse negócio dar muito certo. Sim. A mesma coisa vale para o meu queridíssimo sócio, Eric. Né? Assim, acho que uma dinâmica entre dois fundadores só funciona quando os dois querem que ela funcione. Do contrário, eu já vi muitas histórias terríveis de empresas que acabaram porque as pessoas não se propuseram a exercitar, antes de tudo, a amizade. Né? Então, eu acho que se eu tenho um superpoder que eu trago para Gabriel, eu acho que é o poder de fazer amigos. É isso aí, mano. E aqui está com 2 grandes amigos, então muito obrigado por esse episódio, realmente foi sensacional. E é isso, quer falar mais alguma coisa, Vitão? Não, só parabenizar por tudo, acho que a forma que você constrói sua vida é muito legal de ouvir. E eu quero te desejar muito sucesso com a Gabriel, porque o teu sucesso na Gabriel é o sucesso nosso também, né? Exato. Como sociedade. Então, uma das coisas que eu faço também tem a ver com isso, com a educação, assim, e eu acho que é algo que a sociedade tem interesse, né? Então, você nos representa, cara, manda ver e aí, eu mano. desejo muito, muito, muito sucesso. Se você precisar da gente, a gente tá à disposição, que a gente também gosta de fazer amigos, e amigos assim. Essa aí não é nem pra mim, é pro time da Gabriel. Então, em nome do time... É isso aí, obrigado. em nome do time. Assim, né? Show de bola, gente. Bora Mais em um Giga frente. Cash aí pra vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.